e edificado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, toma em tuas mãos nossos músicos, toma em tuas mãos, Senhor, cada um dos teus filhos que de forma empenhada tem se envolvido na realização deste trabalho. Continua conosco, Senhor, e que nós vamos prestar a Ti um culto verdadeiro, um culto racional. Receba dos altos céus o nosso louvor, a nossa adoração, pois tudo isso, Senhor, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em pleno tom. Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, apede o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em pleno tom. Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em pleno tom. Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som. Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som. Todos com a paz do Senhor Jesus. Diante da oportunidade, eu quero convidar os irmãos para nós lermos um salmo. Salmo de número 10.
Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando para me fazer leitura deste salmo nesta noite, diante da igreja. O versículo 1 começa dizendo assim: porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações, são prosperos os seus caminhos, e em todo tempo do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Eu pulei bem aqui. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição e engano e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trocida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreita o desamparado. Esta ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanhá-lo, e na sua rede o inele. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhes cai os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, tem visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhe a maldade, até nada mais acharem. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra some-se as nações. Tem ouvido o Senhor o desejo dos humildes. Tu lhes fortalece o coração e lhes acudirá, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Meus irmãos, antes de eu fazer a oração, por que eu li esse salmo? Rapidamente, semana passada, eu recebi uma intimação. Quinta-feira, eu recebi uma intimação. Coisa mesmo, coisinha besta. Aí, de repente, eu comecei a orar, pedindo a Deus a direção. Ontem à noite, hoje foi a audiência. Ontem à noite, Deus me deu esse salmo. Eu abri a Bíblia por 3 horas da madrugada, mas eu vi a minha esposa lendo uma ata. E nessa ata tinha o salmo de número 10. E eu fui ler esse salmo. Deus respondendo na oração. Não importa o problema que nós enfrentamos,
se nós confiamos, se nós entregamos na mão de Deus, pode ser o que seja, irmãos, Deus sempre se amostra favorável ao seu povo. E para a glória de Deus, eu ganhei a questão, sem nem sequer abrir minha boca. Eu coloquei um advogado, e o advogado disse: olha, você só vai falar se eu lhe der a permissão para você falar. Eu nem abri a boca e ganhei a questão, para ver como é que Deus faz. Tudo é para a honra e a glória de Deus. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, meu Pai. Que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Continua, meu Pai querido, com a tua igreja, com o teu povo, hoje e sempre, meu Pai. Lança por terra toda a investida do inimigo. Caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Deus eterno, continua com a tua igreja, fortalecendo, guardando e protegendo como a menina dos teus olhos. Obrigado, Deus eterno. Tudo é para a honra e a glória do teu nome. Eu só tenho que lhe agradecer. Amém e amém. Na escuridão, sem Deus, sem paz, sem caminho, sem direção. Mas eu um dia tive alegria. Com Jesus encontrei a salvação. Só em Jesus que há descanso e gozo e paz. Santo nome satisfaz, tem poder pra libertar. É Jesus Cristo que te ama, que te chama pra salvar. Venha Jesus, porque melhor não há. Bora pra meu Jesus, não manda em treva. Nem retidão entrando na luz, eu sempre estou. Estou bem certo que fui liberto por meu Jesus, que por mim morreu na cruz. Só vem Jesus que há descanso e gozo e paz. Santo nome satisfaz, tem poder pra libertar. É Jesus Cristo que te ama, que te chama pra salvar. Venha Jesus, porque melhor não há. Agora pra meu Jesus não mando em treva. Nem retidão entrando na luz, eu sempre estou. Estou bem certo que fui liberto por meu Jesus, que por mim morreu na cruz. Só vem Jesus que há descanso e gozo e paz. Santo nome satisfaz, tem poder pra libertar. É Jesus Cristo que te ama, que te chama pra salvar. Venha Jesus, porque melhor não há. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor que vai morar no céu, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Quero trazer uma rápida passagem que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 17. Quem trouxe a Bíblia, querendo acompanhar a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 17, o versículo 1 em diante. Glória a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 17, o versículo 1 em diante, diz assim: Sendo, pois, a Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu vou repetir somente essa parte B. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Somente até aí. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Queridos e amados irmãos, nós lemos uma passagem da palavra de Deus, que Deus vem falar a Abrão. Neste texto vai dizer que
o nosso Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Mas o nosso Deus fez um pedido a ele. Qual foi esse pedido? Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Aleluia. O que é que Deus está falando nesta noite? Igreja que vai morar no céu, anda na presença do Senhor e tu serás perfeito. O hino que a irmã acabou de cantar aqui, Deus já tinha me dado essa passagem, eu estou dizendo para a igreja: atente os ouvidos para o que o Deus Todo-Poderoso quer falar nesta noite. Anda na presença do Senhor e tu serás perfeito. Jovens, andem na presença do Senhor e vocês serão perfeitos. Senhoras, andem na presença de Deus e tu serás perfeitos. Crianças, andem na presença do Senhor e tu serás perfeito. Igreja de Deus, para nós ir para o céu, temos que andar na presença do Senhor para sermos perfeitos. Somente até aqui, eu agradeço a oportunidade. Saúde a todos na paz do no nome Senhor, de amém? Jesus. Vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, mais uma vez, um culto, Senhor, muito especial. Culto da família, onde esse culto, meu Deus, o Senhor traz, meu Pai, uma palavra diretamente do teu coração aos nossos corações. Usa o teu pregador esta noite, meu Deus. Encha, meu Pai, os seus lábios, para que a palavra venha para nos trazer conforto a cada um de nós. Assim nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estou feliz de estar aqui. Fazia um bom tempo que eu não vinha aqui, mas o pastor Benei me chamou. Estamos aqui, né? Sempre que ele nos convida, a gente está pronto a atender. E hoje, como o culto da família, né? A família é uma instituição que foi criada por Deus, né? Sem a família, a sociedade acaba. E o inimigo tem feito de tudo para tentar acabar com a família. Como eu costumo dizer, ele não para tomar um cafezinho, fumar um cigarro, né? E nem abastecer. É 24 horas tentando acabar com os lares, né? Às vezes usando o marido, a esposa, o filho, o neto, mas é sempre tentando acabar. Mas nós temos um Deus que colocou esta igreja para trabalhar, para buscar, para ensinar, né? Para que a sociedade não venha a se acabar, para que as famílias não venham a ser derrotadas. E muitos lares estão sendo restaurados, né? Eu trouxe para a nossa meditação um texto bem conhecido de Lucas, capítulo 15, versículo 11, que é o filho pródigo, né? Eu tenho aprendido cada dia muito, né, com esta parábola, que diz o seguinte: disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte dos meus bens, né? Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o moço juntamente, né, ajuntando tudo, partiu, né, para distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então, o que nós vemos aí, irmãos? Como jovens na nossa sociedade, como jovens aqui em Caxias, e eu conheci muitos jovens, que tomaram decisões, acordaram pela manhã e decidiram, né, tomar uma decisão. Sempre que nós tomamos uma decisão, nós sofremos as consequências. Somos nós que sofremos as consequências. Toda decisão que cada um desses homens que aqui estão, e cada um, uma mulher, cada homem, cada jovem, tomou a decisão, quem sofre as consequências somos nós, né? E esse jovem não conversou com o pai, não conversou com Deus. Eu acredito que ele deve ter ouvido seus amigos,
ouvir os seus colegas, sentou em locais e ali ele começou a ouvir que lá na cidade, porque ele morava na fazenda, lá na cidade era boa, tinha isso, tinha facilidade com isso, porque todas as vezes que nós queremos, ou desejamos, ou passamos o pensamento em nos afastar de Deus, em nos afastar da família, em desobedecer o pai e a mãe, o inimigo sempre mostra uma porta, sempre mostra uma facilidade, e para este jovem não foi diferente. E qual foi a ideia? Pede a tua parte da herança. Mas não era normal, como ainda hoje não é normal, né? Ninguém receber a herança com o pai ainda vivo. É preciso que ele morra para poder receber a herança. E nesse momento, nessa decisão, ele, né, desejou a morte do seu pai. Mas como seu pai não morreu, ele lutou, insistiu de manhã, de tarde, de noite, e eu acredito que aquele pai chorou demais. Aquele pai com aquela mãe deve ter perdido muitas noites de sono. E aquele filho dizendo: eu não vou mais morar, eu não vou mais trabalhar nessa fazenda. A gente acaba de trabalhar e aqui a gente não tem nada, o senhor não vai ter nada. Me dê a parte, me dê a minha parte da herança, e aí sim, eu vou para lá, e lá eu vou aplicar, e logo logo eu vou ter o triplo do que o senhor tem. Porque muitas vezes os filhos querem ser mais sábios do que os pais. Muitas vezes os filhos querem serem mais entendidos. Eles podem até ter mais conhecimento. Eles podem até ter até o diploma, 1 ou 2. Enquanto que o pai não tem, mas o pai tem a visão, tem a experiência. O pai já passou pelaquele caminho. Nós já passamos. Nós que somos pais, nós vemos sempre 100 metros à frente do filho. Mas aquele jovem disse: quero a minha parte, de manhã, de tarde, de noite. Eu acredito que ele acordava porque aquilo já tinha tomado conta do coração dele. E o que nós vemos com isso, irmãos? Hoje nos nossos dias, quantos lares, nesse momento os pais não estão chorando porque os filhos estão dizendo: eu não vou mais morar na sua casa, eu não vou mais lhe obedecer. Por que eles dizem isso? Porque conheceu alguém, conheceu algum amigo, ou conheceu uma menina, começou a namorar e a menina disse: olha, tem que fazer assim. E muitas vezes, irmão, nós deixamos de obedecer, deixamos de, honrar a mãe, honrar o pai, que deu tudo, que fez tudo, né, para que nós chegarmos à estatura de um varão perfeito. E aquele jovem continuou insistindo, até que o pai disse: pois está bom, meu filho, eu não tenho mais pais, eu não consigo trabalhar, já não consigo mais administrar os meus funcionários, a fazenda está desandando, então vamos ver quanto é que dá. Calculou tudinho e deu a parte dele, né? E deu a parte dele. Eram 2 filhos, me parece, se eu não estou enganado, o filho mais velho tinha direito na terceira parte. Então ele levou pouco, e o irmão ficou com a metade, mais a outra metade, mais a metade da que era dele. E ele saiu, se despediu do pai. Os pais não se despediram satisfeitos e ele foi embora. E quando chegou lá, quando você tem dinheiro, quando você está bem vestido, quando você está bem montado, você é cercado de amigos. Logo, logo, muita gente quer ser seu amigo. Mas não esqueça que o seu melhor amigo é o seu pai e a sua mãe. Esse, se for preciso, eles dão a vida por você. E ali aquele jovem constituiu amigos, e ele não investiu o dinheiro, mas foi logo conhecer a noite, foi logo conhecer as festas, as baladas. A decisão que ele tomou naquele momento estava boa, porque não tinha trabalho, era só gastar. O dinheiro estava no bolso. O dinheiro estava no bolso e era só tirando. Mas de onde a gente tira que não bota, acaba. E foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, o dinheiro acabou. E lá naquele lugar, veio uma fome, né? Veio uma seca.
E ele começou a procurar os seus amigos que ele tinha feito quando estava com o dinheiro no bolso, o dinheiro da herança. E quando ele procurou os seus amigos, ele disse: eu não te conheço, eu te conheci lá. Tu pagou, eu tomei, mas na minha casa não te quero. Rapaz, eu estou passando fome, me arranja um prato de comida. Ele disse: eu não vou lhe arranjar. Por quê? Eu moro com meus pais, e meus pais não vão permitir. E o que ele encontrou, irmãos? Como diz aqui o versículo 15, né? Foi dado para ele cuidar. Então foi encostar-se em um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E este desejava-lhes encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele sendo, né, um menino que nasceu, pode ser rico, estava lá. O que deram para ele se abrigar da chuva, cuidar de porcos. E ali, quando ele começou a cuidar dos porcos, o estômago roncando, ele olhou e desejou comer as alfarrobas, a comida que era dos porcos. E aí veio na mente dele: na casa do meu pai, eu tinha tudo. Eu sentava na mesa, eu escolhia o que eu ia comer. Na casa do meu pai, eu bebia na hora que eu queria. Eu lanchava na hora que eu queria. Na casa do meu pai, eu tinha um anel no dedo. Eu tinha sandálias nos pés, eu tinha roupa para vestir. Na casa do meu pai, eu tinha empregados que me serviam. Se eu estava lá fora, eu pedia, eles vinham e traziam. E hoje eu estou aqui. O que eu fiz da minha vida? E agora o que eu vou fazer? Foi que quando ele lembrou e foi valorizar o que ele tinha. Então que nós possamos, irmãos, meditar. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Os jovens, como é que está o relacionamento de vocês com o Pai? Como é que está o relacionamento de vocês com a família? Quando vocês sentam na mesa para almoçar, ou para jantar, ou para lanchar, quantas vezes vocês já refletiram que muita gente não tem aquilo ali? Mas você tem. Porque alguém trabalhou dia e noite para botar. Então que possamos meditar. Temos o cuidado de não valorizarmos só quando perdermos. Quantos lares estão destruídos? Os pais. Como é que está o relacionamento de vocês com o Pai Celeste? Quantas vezes por dia vocês ajoelham e agradecem pelos filhos que têm? Quantos agradecem quando o filho vai chegando da escola, da faculdade, do trabalho, ajoelhou e disse, né, ou mesmo em pé: Senhor, muito obrigado, os meus filhos estão estudando. Quantos agradeceram ou agradecem quando dá 10 horas e os filhos estão em casa, ou se não estão, mas sabe aonde estão, sabe com quem estão. Às vezes a gente esquece disso, e o Pai Celeste fica olhando e diz: eu estou aqui para te abençoar, é só tu pedir. Porque tudo que nós fazemos, irmãos, é com palavras. A gente tem que abrir a boca e confessar. Quando eu aceitei Jesus, perguntaram: você quer aceitar Jesus? Eu disse: quero. Se eu dissesse não, ou se eu ficasse calado, hoje eu não era salvo. Quando eu encontrei com a Tereza, acertamos para casar, estava na frente lá do juiz. Ele perguntou: você quer casar? Mas é claro, eu estou aqui para isso. É a palavra. Deus, quando fez a terra, fez tudo, ele fez com palavra. Somente o homem que ele fez com a mão e deu fôlego de vida. Então nós precisamos falar para Deus, agradecer a Deus. Aquele jovem estava lá, com fome,
E a fome não era pouca, irmãos. Quantos filhos, muitas vezes o pai compra o frango, faz o almoço e coloca, o filho, não quero comer essa, já estou cansado disso aqui. Não sabendo ele, jovem, que é a única coisa que seu pai tem. Para ele é o melhor. Para ele é o melhor. Ele só pode te dar aquilo ali. Então precisamos valorizar os nossos pais. Precisamos, realizar os sonhos dos nossos pais, porque eles não puderam realizar. E se nós não realizamos, se nós não honramos, se nós não agradecemos, as consequências vêm para nós. O filho pródigo tomou uma decisão e ir embora. O pai chorou, o pai ficou chorando e ele ficou ali. E aí ele tomou uma decisão, voltarei para a casa do meu pai, mas eu já não tenho mais parte na herança, então eu não posso ser filho. Eu não posso mais entrar naquela casa, eu não posso mais sentar no sofá, eu já não posso mais, montar nos melhores cavalos para andar na fazenda, pois a minha parte eu já não tenho mais. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu poderia, mas eu não posso. E como eu vou fazer? Como é que eu faço? Naquela casa é tão boa. E ele meditou. Os empregados de meu pai sentam na mesa para comer. Os empregados do meu pai são bem tratados. E aquele jovem tomou uma decisão, já que ele não podia ser filho naquela casa, mas aquela casa era tão aconchegante, era tão gostosa, que ele quis ir para lá, para ser um empregado. E por que ele quis ser empregado naquela casa? Por que ele desejou voltar para lá? Porque ele viu o tratamento em que o pai dava para com os seus empregados. Qual é o exemplo que você, papai e mamãe, está dando para os seus filhos? Como você trata as pessoas que trabalham para você? Como você trata as pessoas do comércio que estão lhe atendendo? A gente precisa refletir. Tudo que nós fazemos, os nossos filhos observam e fica guardado no coração. As coisas boas, o Espírito Santo lembra. As coisas ruins, o inimigo não deixa esquecer. Mas aquele menino, que já era um homem, desejou voltar para ser empregado naquela casa. Então que as nossas decisões sejam as melhores possíveis. Que Deus esteja em primeiro lugar nas nossas decisões. Que tudo que nós formos fazer, Deus esteja em primeiro lugar. Que nós possamos refletir, o que eu vou fazer hoje? Eu até coloquei em uma das minhas mensagens, quer dizer, pela manhã não saia do quarto antes que esteja tudo certo entre você e Deus. À noite não durma antes que tudo esteja certo entre você e Deus. Porque ninguém vai me condenar a não ser o Senhor. Só Ele pode me impedir de entrar nas mansões celestiais. E eu só vou perder se eu não pedir perdão, se eu não colocar o perdão em primeiro lugar, o perdão no meu coração. Aquele filho gerou o perdão. E ele disse, olha, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, pai. Isso ele falou lá. E ele se deslocou para casa. Com lágrimas nos olhos. Chorando, com fome. Mas ele arranjou força. E eu acredito, irmão, que todo dia, toda horinha que aquele pai tinha uma folga, ele estava olhando para a estrada. E quando foi na tarde, uma tarde, a Bíblia diz que à tardinha ele olhou e via um menino magro, um homem magro, sujo, rasgado. A Bíblia não diz, porque a Bíblia só fala, o pai. Mas eu acredito, a mãe ainda é mais amorosa do que o pai. Logo ela é quem amamenta, ela é quem cuida, ela é quem carrega 9 meses.
eu acredito que ela fica irritada quando o menino diz a primeira palavra, papá. Queria que dissesse mamãe, né? Mas ele diz, papai. E o que aconteceu? Ele estava lá, quando de repente, de longe ele viu. O pai reconhece o filho, não importa a distância que esteja. Ele reconhece o filho. Nós amamos os nossos filhos. Eu tenho 5 filhos, mais uns 4 que me adotaram como pai. Tenho um carinho especial, né? E quando ele viu, ele correu. Agora imagine a carreira daquele pai para se aproximar daquele filho. A felicidade, o coração acelerado, as lágrimas caindo e dizendo: o meu filho está voltando para casa. O meu filho não morreu. E quando chegou lá, ele foi abraçar aquele filho. Eu acredito que o filho disse: pai, espere. Se ajoelhou e disse: pai, eu não sou digno mais de te chamar de pai. Eu não sou mais o teu filho. Eu não voltei para receber o teu carinho, porque eu pequei contra o céu e perante ti. Mas me aceita como empregado na tua casa. Quantos filhos às vezes estão errados e o pai está dizendo: meu filho, eu te amo assim mesmo. Ama porque quer, eu não preciso do seu amor. E eu vou ficar aqui porque você está insistindo. Mas esse filho se ajoelhou. E aí sim o pai abraçou. E deu aquele abraço de uma saudade muito grande. Levou para casa. Banhou. Mandou pegar um anel, porque naquela época tinha um anel que representava a família, era a assinatura. Colocou sandálias nos pés, porque ele não era escravo e nem era empregado. Ele era filho, ele era herdeiro. Mandou pegar o cevado. Oi. Chamou os amigos, porque o filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Só quem tem um filho desobediente sabe o que aquele pai sentiu. Só quem tem um filho que não honra o que o pai e a mãe fez, sabe o que aquele pai sentiu. Entraram, fizeram uma festa. O irmão mais novo não entendeu. Ele voltou? Ele disse: voltou, mas ele voltou rico. E o empregado disse: ele voltou todo sujo, fedendo, rasgado. Ele disse: e essa festa é para ele? Disse: é, pois eu não vou nem entrar aí. Pois eu não concordo com isso aí. O pai veio, abraçou e disse: mas por que ele? Disse: não, pai, ele fez o que fez. E o senhor ainda está fazendo a festa. Muitas vezes, irmãos, os jovens, os irmãos não entendem. Quando o filho que dá trabalho, a gente abraça. O outro que não dá trabalho, a gente não, né? Nem se preocupa tanto, mas o que dá trabalho, a gente está sempre ali. Meu filho, vem lanchar, vem comer. Vamos ali, mas eu... pai, mas eu não dou trabalho, o senhor não tem esse cuidado. Você não precisa, você não é doente. O doente é porque precisa de médico. Quem está doente é que precisa. Eu me lembro de uma adolescente, quase todo culto, mas principalmente na escola dominical. Ela chegava e já vinha, eu digo: já sei, já vai reclamar. E ela dizia: tio, eu não aguento. A Sara, todo carinho é para Sara. Eu sou desprezada naquela casa. Todo carinho do pai e da mãe agora é só para ela. Eles não ligam mais para mim. Liga, minha filha, eu vejo aqui, eu cuido. Não. E aquilo ali, alguns meses,
E eu tomei uma decisão, né? Eu digo, hoje eu resolvo esse negócio. Quando ela chegou, que começou a falar, eu disse logo, minha filha, hoje nós vamos resolver. E ela disse, o que você vai fazer? Vai falar com o pai e com a mãe? Eu digo, não. O problema não é a Sara, né? Pois vamos orar para Deus matar a Sara. Porque Deus matando a Sara, tu vai ficar de novo a princesa, o carinho vai ser todo só para ti. Ela encheu os olhos d'água. Mas eu não quero que ela morra, então ame ela. Porque o seu pai lhe ama, eu lhe amo, né? Agora você só vê o defeito, procure ver as vantagens nela, então nós vamos orar e ela vai morrer. Eu disse, não, mas eu não quero que ela morra. Bom, você vai amar ela, procure ver as bondades. Veja a qualidade, não veja só os defeitos. No outro domingo ela chegou e disse, e aí eu digo, aí, vamos orar para ela. Não, tia, eu brinquei com ela. Vocês brincaram? Foi. E hoje está aqui. A outra casou, a Sara, quem está lá, né, é um xodó. No dia do casamento ela olhou para mim e disse, se nós tivéssemos orado para ela morrer, ela não estava aqui ajeitando meu casamento, né? Então nós precisamos olhar e ver as qualidades, olhar e ver a bondade. Às vezes o nosso eu só olha e só vê os defeitos. E se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se Deus fosse olhar os nossos defeitos, ainda hoje mesmo como crente, nós não estaríamos aqui. Porque nós somos cheios de defeito. Mas Deus é amoroso. Deus tem cuidado de nós. Então que nós possamos, né, honrar os nossos pais, agradecer pelas bênçãos. Só em a gente ter pai só em ter pai já é uma dádiva de Deus. Pastor Benei sabe, eu faltava 5 dias para me completar 5 anos, meu pai morreu. Então eu não tive pai, eu abraçava muitos pais dos outros, tirava uma casquinha e ficava irritado quando os meus amigos falavam dos seus pais. Eu dizia, eu queria um pai desse para mim. E hoje, graças a Deus, no dia eu estava ali num local e a pessoa disse, se eu pudesse escolher, eu queria o senhor como meu pai. Então, sinal que eu sou um bom pai. Eu observei, eu obedeci. O tempo está curto, mas eu vou dar uns conselhos para os jovens, né? Os pais é só gastar o tempo com os filhos. Os pais que têm filho pequeno, aproveitem, o tempo passa rápido. Os pais que têm filho pequeno, gaste tempo com eles. Para onde vocês forem, levem. Se não puder entrar com seus filhos, não vão. A não ser que vá para a convenção, que aí não dá para levar, né? Aí também já... Mas gaste tempo. Faça que nem o pastor Albenei. Sempre que tem uma folga, está com os filhos no interior, no Garapé. Onde dá, ele está junto. E é isso que fica guardado no coração. Os seus filhos não querem os melhores presentes. Seus filhos querem a presença de vocês. E você, jovem, obedeçam seus pais. A minha mãe, eu fui criado só por mamãe. Nós éramos 9 homens e 2 mulheres. Eu não me canso de dizer isso. Para mim é um prazer. Ela era uma cearensezinha assim, desse tamanho. Se fosse correr atrás da gente, não pegava. Mas ela, a autoridade dela estava no olho. Ela não vivia dando pisca. Ela só fazia olhar no olho e fazia assim, ó. E continuava a conversa. Tu já levantava e ia ficar de joelho, aguardando, pedindo a Deus que a comadre fosse embora para ela vir para conversar. E a conversa dela era o seguinte: a primeira ela avisava, a segunda ela avisava, a terceira ela executava. E só era perdida as que caíam no chão. E hoje eu estou aqui com, né, graças a Deus. Os meus colegas, a gente ia para a festa, nós não éramos crentes, e ela dizia, tu vai com quem, Edilson? Eu digo, eu vou com fulano, você não conheço, deixa eu olhar. E ela só fazia olhar. E ela dizia, Edilson, com esse aí você não vai. Tá bom, mãe. E ela não ficava na porta olhando se eu ia, não.
eu dizia para ele: olha, fulano, eu não vou contigo. Por quê? Porque a mãe disse que não é para mim ir contigo. Pai, nós somos amigos. Eu digo: somos. Não, eu te espero na frente do Duque. Qual é a parte que tu não entendeu que a mãe disse que não é para mim ir contigo? Obedeci. As minhas, como eu disse, nessa cara, a cara não é muito boa, mas eu arrumei algumas namoradas. E todas elas eu levei para conhecer a minha mãe. E minha mãe era o seguinte: chegava, ela tratava muito bem. Se era café, se quisesse passar o dia, tomava café, almoçava e jantava. E quando a bichinha saía, eu passava aquela semana ouvindo, atento, porque eu queria saber o conselho que ela ia dar. Se ela dissesse, como ela disse, né? A bichinha até engraçadinha, mas eu não gostei. Ela não dizia para mim, ela dizia para minha irmã, ou então para outra. Só eram 2 irmãs e 9 homens. E eu, de noite eu ia, coxava, dava um beijinho e dizia: filha, não dá mais. Mas por quê? Digo que eu sou gente ruim, eu vou te fazer sofrer. Jamais ia dizer que era por causa de mamãe. Eu podia jogar praga e matar a mamãe, né? Deus me livre. E graças a Deus, até que chegou a Tereza, ela olhou, e a Tereza também foi olhar para ver a minha família, se os meus irmãos tratavam bem as esposas. E ela disse: se tratar bem, então sobe, né? Você tem uma rapinha do Edilson também, né? E ela disse: essa daí, se Edilson quisesse casar, eu apoiaria. E eu digo: eu vou casar é amanhã. Mamãe concordou. E estou com 37 anos casada. Ela não veio porque a Sarinha, a minha filha que ficou viúva, o neném dela está lá em casa. E ela vem do trabalho para pegar. Aí eu saí, ela não tinha chegado ainda. Então, por isso que ela não veio. Mas é isso. E eu obedeci. E graças a Deus eu estou feliz. Sou feliz porque eu obedeci. E como eu obedeci, eu exijo obediência. Graças a Deus aqui não foi preciso chamar, nem mandar nenhum menino sentar. Graças a Deus. Viu? Então, que Deus abençoe cada lar. Que Deus abençoe cada esposo, cada esposa, cada filho, né? E que você venha entender, jovem, porque os adultos já sabem o que querem. A minha preocupação é criança e jovem, porque às vezes a cabeça é de vento. Viu, jovem? Quando você sentar num local, e até os irmãos mesmos, em geral, sentem num local em que você seja, eu vou usar uma expressão, não sei, para não ofender, né? Seja o mais fraco, seja o mais burro, os outros sejam mais inteligentes. Por que eu vou dizer isso, professor? Porque que se eu sento e eu sou o melhor, eu tenho mais conhecimento, eu vou me espelhar em quem ali? Eu preciso ter alguém para me espelhar, para me desejar ser melhor e melhor cada dia. Então procurem sentar com pessoas. Vocês são crentes, sente com um que é mais crente do que você. Você gosta de orar, sente com alguém que gosta de orar mais ainda, que é para dizer: eu orei essa semana todinha e vou orar o mês todinho, mas eu vou orar 2 meses, eu não vou ficar por baixo. Eu tirei, gosta de estudar, sente com alguém que gosta de estudar. Dê alegria aos seus pais. A maioria deles não tiveram condição de estudar, e outros não obedeceram, mas se perguntar, estão arrependidos porque não estudaram. Se tivesse estudado, a vida estava bem melhor. E eles não querem que vocês caiam no mesmo erro. Tem mais jovens, mas é para cá, né? Tem uns 2 por ali, mas é para cá. Por isso eu estou apontando para esse lado. Então honrem os seus pais, com o seu comportamento, com os seus amigos. Eu enterrei muitos colegas. Mamãe dizia que não era para andar, mas para o enterro ele não podia fazer mal nenhum, né? Já estava morto, né? Mas o que mamãe dizia que não era, eu não ia. Outra coisa, arrumou um namorado, não fique idiota. Porque tem pessoas que arranjam uma namorada ou um namorado, já está encerrando, né?
e esquecem de obedecer o papai e a mamãe, que fez tudo para obedecer aquela pessoa que conheceu ontem. Né? Ah, mas eu vou ser feliz. Quem disse? Feliz, a certeza da felicidade é aqui, com o papai e com a mamãe. Outras, né? Eu já tive o desprazer de ver alguém, uma menina dizer: olha fulano, e eu ali perto, eu não gosto da mãe dele nem do pai dele. E eu fiquei esperando a ação do caboclo. É, meu bem, pois então você não vai mais lá. Eu dizia: tchau, tchau, amor. Se não gosta da minha mãe, que fez tudo por mim, e se me ver no chão, ela vai juntar toda a força para me levantar, eu vou ficar contigo. Tu é doido, tu não... Certo que tem pessoas que acham que não vão casar com a família, casa, porque a família é isso aqui. Na hora que aperta, faz isso, ó. Não aparece, é esse aqui, a família. Está doente, está alguma coisa, faz isso. Assim é a família. Os lá de fora vêm e observam, o negócio apertou, eles vão embora. E que Deus abençoe grandemente, né? Cada papai, cada mamãe, né? E que possam usar o que foi Ouvimos transmitido uma boa nessa palavra noite, em nome de Jesus. que certamente traz alegria ao nosso coração e à nossa alma, mas deixamos para a reflexão dos irmãos de toda a igreja do Senhor, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5, e o versículo 8, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Né? Esse cuidado, meus irmãos, ele deve ser um cuidado especial, tanto dos pais para com os filhos, quanto também dos filhos para com os pais. E nós somos instruídos no amor de Deus a cuidar certamente na nossa família, que é a nossa primeira igreja. Tá? A família é a nossa primeira igreja. E ela é tão importante, tão sublime, que aquele que não governa bem a sua casa, também não é apto nem para governar a igreja de Deus, né? Então, que Deus abençoe a tua família, fortaleça, ajuda, guarde, livre, proteja de todo mal, e que a tua família seja próspera em nome de Jesus. Amém? E não é o momento disso, né? Me empolguei aqui. Thalita Maria de Almeida Silva está sendo trazida pela Elaine Gomes de Almeida. Eu convido o Joy Mato. Se garante ainda aqui? Isso. Segura esta criança. A igreja fica de pé neste momento. Vamos orar consagrando a Thalita Maria de Almeida Silva. Os irmãos têm o conhecimento pleno que nós não batizamos criança. Primeiro, porque não encontramos respaldo bíblico para tal ação. Batismo consiste em sua simbologia em sepultamento de pecado. Crianças, obviamente, não têm consciência dos seus atos, portanto, não têm consciência dos seus pecados. O próprio Cristo, meus irmãos, ele foi, como gesto de cumprimento de lei, apresentado no templo e batizado aos 30 anos no Rio Jordão por João Batista. Elaine Gomes de Almeida, diante da igreja aqui presente e diante do nosso Deus que está no céu, você se compromete em cuidar da Thalita Maria de Almeida, mantendo sempre no caminho do Senhor. Se compromete não somente em enviar a escola bíblica dominical, mas acompanhar o crescimento, trazendo-a também. Se compromete, assim que necessário, discipliná-la com amor, instruindo no caminho da verdade, com exemplo, com ação, com atitude. Se compromete a amar e mostrar sempre o caminho da verdade, que é seguir a Cristo. Diante da tua confirmação de fé, neste momento a igreja estenda a mão para cá. Vamos orar consagrando a Thalita em nome de Jesus. Quem mais pede ajuda em oração? Eu também. Parabéns aos irmãos que estão conosco. O número está aumentando. Próxima quarta-feira eu conto com todos vocês aqui em nome de Jesus. Vamos orar antes dessa criança chorar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença, Senhor, estamos reunidos. Ó Deus eterno, queremos apresentar, Senhor, esta criança diante de ti.
É a Thalita, ó Deus eterno, põe a tua mão sobre a vida desta criança, fazendo prosperar os seus caminhos, que ela venha continuar sendo orgulho para a sua família e para esta igreja, que o Senhor venha dar crescimento e saúde, que o Senhor venha fazer prosperar os seus caminhos, que venha ser bênção, Senhor, para esta igreja, instrumento usado em tuas poderosas mãos, que venha trilhar no caminho da verdade, Senhor, e até mesmo quando crescer e quando envelhecer, não venha se desviar dele, ó Deus, que os teus planos e projetos possam ser concretizados na vida da Thalita, Senhor. Nós apresentamos e consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus eterno, dai-nos uma noite de paz e comunhão para contigo, abençoe a Tua igreja, o Teu povo, e nos conduz aos nossos lares, debaixo da Tua poderosa mão. Deus, tudo isso te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem: está encerrado o culto, tenham todos uma excelente noite. Parabéns.